do que nunca, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Voltamos para Hebreus, capítulo 11, e desta vez iremos ver 13, 14, 15 e 16. Olha para Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé. É terrível morrer com a descrença. Terrível morrer duvidando. Terrível morrer com dúvida. Mas tu crês, és salvo. Creia e santificado e seja santo. E crê no poder e na força do Espírito. Vem, isso tudo vem em ti é ao teu redor, assim que começas a sua jornada para a terra prometida. Começas isso na fé, continua até ao fim, e todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas. O que é? Morreram na fé. E mesmo assim, não receberam as promessas. Ainda não ouviram, não entenderam. Então, está a falar de um tipo especial de promessas. Abraão, ele foi prometido a possessão da terra. Mas mesmo assim, isto devia acontecer, mas quando ele morreu, não aconteceu. Abraão era para ter filhos como as estrelas no céu, então como a areia do mar, mas então isso havia de acontecer porque o Israel seria milhões. Então, mas não aconteceu. Reis e príncipes deviam se levantar da descendência de Abraão. Reis e príncipes. Isso não aconteceu. Era para ele herdar 7 nações fortes do que eles, mas isso não aconteceu. Os filhos deveriam estar na terra estranha e depois de 430 anos para depois voltarem. Mas isto não aconteceu, mas vai acontecer. Ou depois aconteceu, mas não havia acontecido até ao tempo em que Abraão e aqueles precursores que morreram. Então é isso que ele diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Temos a promessa de salvação, então recebemos isso agora. Tens a promessa de santificação e santidade ao Senhor. Isso recebemos agora. Temos a promessa de que recebereis a promessa do Espírito Santo, depois do Espírito Santo ser derramado em vós, e sereis testemunhos a mim, em Jerusalém, na Samaria e até aos confins da terra. Isso recebemos agora, porque há promessa. Há promessa em que o conhecimento da palavra de Deus vai cobrir a terra e o mar vai cobrir a terra. Então isso tinha que acontecer, mas já não havia acontecido. Então as suas promessas são pessoais. A promessa da igreja já alcançamos, mas as promessas ainda vão se cumprir. Muitas pessoas que proclamam e projetam essas promessas, muitas destas pessoas já se foram, mas mesmo assim ainda não se cumpriram todas as promessas.
Então, o que está a se dizer aqui, ele morreu na fé e foi desapontado porque ele foi para o inferno? Não. As promessas que Então, as promessas de que a sua graça é suficiente para nós, isso temos agora. Mas ainda há muitas pessoas que devem ouvir o Evangelho. Toda criatura deve ouvir a palavra. Aqueles que creem e serem batizados serão salvos. Ainda existem milhões, milhares que ainda não ouviram. Estes todos morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha para 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Versículo 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Versículo 16. Mas agora desejam uma melhor. Não importa. Não importa o país em que você vive. Ainda existe um país melhor, uma cidade melhor. Melhor país, sem perseguição, melhor país, que não há problemas ou desafios de saúde, o melhor país que não há lágrimas, o melhor país que não há sofrimento de todo tipo. Mas, desde os princípios dos dias até ao fim, desde o princípio da nossa peregrinação até a eternidade, este país ainda nunca teve janeiro e dezembro. Este mesmo país não tem ciclos de começo e o fim. Há uma cidade melhor. Então, mas agora deseja uma melhor, isto é a celestial. Agora, celestial é melhor. Então, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou a preparação, a construção deste país ou desta cidade que é por vir. É por Deus. Deus é aquele arquiteto, porque já lhes preparou uma cidade. Falamos acerca de melhores residentes para o melhor país ou melhor cidade. Iremos considerar 3 coisas. A fé dos cidadãos celestiais vivendo na mesma cidade. 2. A fidelidade dos que pensam das coisas celestiais, dos cidadãos celestiais, contra a comunidade que cambaleia. Então, iremos ver para o 3, o futuro do cidadão celestial para a terra eterna. Vamos para 1. A fé dos cidadãos celestiais vivendo nesta cidade. Assim que pensarmos sobre isto, já lemos Hebreus 11, 13, 14. A fé
é a cidade celestial. A fé inicial nos faz cidadãos do reino de Deus, cidadãos da cidade celestial, do país celestial, cidadãos convertidos, cidadãos que são consagrados, cidadãos cometidos, cidadãos que são focados no início da jornada e a continuação com o Senhor, que nos faz sermos conscientes, cometidos, consagrados para o lugar onde nós vamos. O nosso coração está firmado, a nossa mente firmada, o nosso foco firmado na direção que foi descrito por Deus, e pela fé andamos na direção dos céus. Não vamos para o lado direito ou vamos para a esquerda. Focamos-nos e cometidos e andamos de uma forma celestial, e sempre recordarmos que somos cidadãos do país celestial, mesmo assim que ainda estamos a viver aqui na terra. Então, consideraremos 3 coisas aqui. A fé que compromete na sua geração. Falamos das pessoas que viveram antes, nas suas gerações, o que o Senhor disse que haviam de ter, que haviam de gozar naquela geração. Mas, mesmo assim, há coisas que outras gerações, há coisas que são coisas para as gerações vindouras. 2. Vendo as promessas além das gerações. As promessas eram prometidas para as gerações vindouras. Não participaram das mesmas coisas, mas viram de longe. 3. Cumprindo as promessas na nossa geração. A geração que tem promessas limitadas, mas a nossa geração, a sua geração, então as promessas foram feitas para a sua geração. Vamos para a fé que promete as suas gerações. Então, vamos olhar para isto, voltamos para Hebreus capítulo 11, versículo 13. Versículo 13. Todos estes morreram, todos, Noé, todos, Abraão, todos, Sara, todos, Isaías, todos, Jacob, todos, no plural. Estes são pessoas que tinham fé em Deus como Criador, tinham fé em Deus como o Senhor Deus. Esta é a revelação que tiveram sobre Deus no início. Deus, naquele capítulo 1 de Gênesis, menciona Deus mais do que 30 vezes num capítulo. Tinham fé neste Deus, o Criador. Então começa a dizer o Senhor Deus, El Shaddai, toda força, todo poder. Tinham fé naquele Senhor Deus. E também tiveram mais revelações que se chamaram de Jeová, que é o Yahweh. Então, tinham fé, a fé revelada a eles. Deus estava falando com Moisés, disse: o meu nome, eu sou o que sou. As pessoas que foram antes de ti não tiveram esse nome. Cada geração naquela altura
tinha revelação que era limitado. Então, a revelação continuou. É por isso que agora diz: todos estes morreram na fé, sem ter recebidos as promessas. Mas receberam as promessas na sua geração, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha para 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, então ele, sim, aquele que recebera as promessas. Então, há promessas que ele recebeu para o seu tempo, promessas para a sua geração. Sim, aquele que recebera as promessas e ofereceu, nos diz que e ofereceu o seu unigênito. 1 de Reis 8. 1 de Reis 8, 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Deu o repouso ao seu povo Israel. Enquanto Abraão vivia, Jacob, Isaac ainda não estavam na terra prometida. Ainda não tinham visto promessa se cumprir. Enquanto Isaac vivia, Esaú e Jacob ainda não estavam estabelecidos na terra prometida. Ainda era por vir. Então, quando os 12 filhos de Jacob, Israel, quando ainda vivos, então ainda estavam no Egito, então as 12 tribos ainda não tinham visto o cumprimento de todas as nações se estabelecerem, tiverem descanso na terra de Canaã. É por isso José disse: o Senhor certamente vai vos visitar, e vai vos visitar. Quando vos visitar, carreguem os meus ossos fora desta terra de escravidão e levem para a terra do descanso. Ainda não tinham chegado naquele descanso quando estes patriarcas ainda estavam vivos. É por isso que agora ele diz: bendito seja o Senhor. Ele é o primeiro de reis, é o Salomão, dizendo. Então, quando estavam caminhando, os muros de Jericó caíram, os portões se abriram e nós entramos. Passamos disto em todas estas terras até ocuparmos e vencermos aquelas terras. Então, agora, passou isso tudo, já estamos estabelecidos. Cidadãos da nossa geração já receberam as promessas do Senhor. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Ele diz, segundo tudo o que disse. Ele prometeu, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. A geração que alcançou aquilo que deviam ter. Número 2, vendo as promessas de longe, além da sua geração, viram lá do longe que Deus não seria limitado para a sua geração, mas damos graças a Deus por nós. Então colocou palavra das suas bocas, mas a geração vindoura que iria seguir
teria mais do que aquilo que eles receberam. Os crentes hoje têm que pensar nisso, que se tivéssemos apenas aquilo que Abraão teve, então havia de se encurtar. Então temos que entender, se apenas tivesse aquilo que Moisés teve, aquilo que Josué teve, aquilo que Eliseu e Elias tiveram, se tivéssemos apenas aquilo que Ezequiel teve, então seríamos limitados da nossa geração. Por quê? Porque estes viram além as promessas, além da sua geração. Então veja 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1, 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Eles inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os apóstolos dizem: a graça, a salvação, a profundidade, a altitude da salvação, a profecia, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, todos eles, até Malaquias, sabiam que há uma salvação muito alta que ainda não é conhecido no Velho Testamento, mas inquiriram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, no versículo 11, diz: indagando que tempo ou que ocasião de tempo, em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicava. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Viram isso, mas lá de longe, a crucificação de Cristo. Viram lá de longe: meu Deus, por que me desamparas? Viram lá de longe, antes de chegar. Eles viram tudo isso além de todos. O governo estará sobre os seus ombros. Agora, estavam a perguntar: quando é que isso vai ser? E a glória que havia de seguir o sofrimento de Cristo. Agora, diz agora no versículo 12: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, os profetas antigamente profetizaram sobre esta salvação ampla. Salvação para os judeus, salvação para os gentios, salvação para todas as nações e os povos da terra. A salvação que é dado nos seus corações, converte o coração, que transforma as vidas. Ele foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. A nova geração de Paulo o apóstolo, geração de Pedro o apóstolo, geração após a cruz, é revelado de que todos esta graça, coisas maravilhosas que são associados à salvação da graça de Deus, não era para eles, mas era para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram
anunciadas por aqueles que reportaram aquilo que viram no futuro. O tipo de experiência cristã, a salvação, alegria, santificação, santidade, derramamento do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, aquilo que viram no futuro, que quando os dias de Pentecostes vai se estabelecer, estavam todos no mesmo acordo, de repente o vento veemente encheu toda a casa. Então o vento que o Elias viu quando estava a ser ascendido, então ele diz: e línguas como fogo desceu a cada um deles, não o fogo daquela altura que havia, que derramou Deus naquela altura. Neste vento, Deus estava lá. Neste fogo, Deus estava lá. Então, falando de fogo, então outros dias, apenas uma voz bem suave, mas agora, e que cada um deles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes concedia que falassem. Isto não foi feito nos tempos de Elias, Eliseu, Ezequiel. Então, algumas vezes, quando nós cantamos, então, estes cânticos tão bonitos, dias do Elias estão aqui. Sim. Não. Isto é além do Elias. É dias de Ezequiel aqui. Não, Senhor. Isto é além do Ezequiel, é além da geração de Ezequiel. E temos que saber que nós que vivemos hoje, diz, eles profetizaram concernentes a nós as coisas que foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A geração na qual nós vivemos depois da cruz, depois da sua crucificação, depois do final sacrifício, a experiência é disponível para nós nesta geração que os antigos só viram de longe. Mesmo os anjos queriam olhar para isto. A grande e profunda experiência que nós temos no Senhor. Eu oro para que não possamos perder a provisão, as promessas e na nossa geração. Um ano do novo ano. Olha para isto, Hebreus 8, 6. Hebreus 8, 6. Mas agora está fazendo um contraste dos dias que estamos a viver e dos dias em que eles viveram. Algumas vezes, quando falamos da salvação, falamos da vida, falamos sobre a conversão, a mudança, a transformação. Então, há alguém que diz, está lendo a sua Bíblia, mas não faz nenhum contraste. Mas agora diz, mas Davi fez isto. Sim, fez. Qual foi a implicação de ter feito aquilo? A sua geração tem um privilégio muito maior,
Você falando às pessoas, dizendo, se a santidade ninguém pode ver o Senhor. Diz, pregador, eu te ouço, mas está esquecendo alguma coisa. Esquece que Abraão disse isso. Sim, não esqueci. Eu digo isso, que a santidade que você tem, a experiência que você tem, vai além daquela geração. Tudo bem, Miriam e Arão, então vê aquilo que fizeram. Sim, eu vi, mas apenas vejo que a experiência que você tem na sua própria geração é mais alta do que aquilo que tiveram na geração deles. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente ministério. O que você acha disso? O ministério da sua palavra, o ministério das suas maravilhas, o ministério do seu poder, mas agora temos um mais excelente ministério, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. 2 de Pedro 1, 3. 2 de Pedro 1, versículo 3. A limitação de sua geração é tirada. Que a brevidade da sua geração, essa brevidade é tirada. Então, agora já veio. De acordo com o seu poder, foi nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, o conhecimento daquele que nos chamou, há conhecimento do Velho Testamento, que nunca trará nova experiência nesta geração em Cristo. A ti. Eu gosto de histórias. Vejo histórias interessantes no Velho Testamento. Sim, com certeza. Há histórias lá interessantes, mas se você se enterrar no conhecimento do velho concerto, há coisas nas quais você não pode colocar as mãos. Agora, aquilo que você tem é mais do que o conhecimento daqueles que nos chamou por sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Estas promessas do novo concerto, que agora é através disto que somos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Número 3 agora é o cumprimento das promessas para a nossa geração. A promessa do cumprimento das promessas da nossa geração. Se você tem e possui as promessas, é para esta mesma geração. Então, se temos isso, vamos agir de uma forma tão elevada. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram, e todos estes morreram. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Ele diz que ainda não receberam. Não. Receberam promessas, possuíram, gozaram,
mas as promessas particulares não receberam, mas sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, pensavam: se eu pudesse viver na geração que vem, e muitas pessoas, outros estão olhando para trás, dizem: se eu tivesse nascido naquela altura de Abraão, não, você não pode estar naquela geração. Se eu tivesse na geração de Josué, não, você não precisa estar naquela geração, porque eles estavam olhando para esta nossa geração. Então somos privilegiados. Eu sou privilegiado. Que esta é a geração na qual eu vivo. Na geração deles. As serpentes. A serpente ainda não tinha picado ao calcanhar o filho do homem. Então, naquela geração, a semente da mulher ainda não tinha destruído a cabeça da serpente. Mas na nossa geração já aconteceu. Pisamos a cabeça de serpente. E agora a serpente e os escorpiões estão aonde? Debaixo dos nossos pés. Agora tudo quanto você determinar aqui na terra também está determinado no céu, ou amarrado na terra também no céu. Agora você tem a palavra, todo o poder, toda a autoridade é dado a mim, na terra, nos céus. E eu estou te suportando, eu estou me aliando contigo. Vai nesta força do Senhor. Todos morreram naquela geração não tendo as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha, versículo 14 nos diz que, porque os que isso dizem, Deus preservou alguma coisa melhor, ou melhor, coisas melhores, sobretudo, para além deles. Deixa 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Louvado seja o Senhor, nós temos o que eles não tiveram. Eu oro que seja um possuidor em nome de Jesus. Efésios 3:16. Efésios 3:16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, de acordo com a riqueza da sua glória, para esta geração, para a geração depois da cruz, que vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Solta um amém. Por que não responda com um amém do novo ano? Então você encontra um ministro dormindo no chão. Então este ministro ele estava deitado no chão, disse: estou desesperado. Então eu já li, Moisés disse: eu não posso suportar a carga deste povo. Então algumas pessoas dizem: seja calmo. Então
vê no tempo de Moisés, que eu estou imaginando como os humanos, que eu não posso conseguir. Então estás a perder assim o privilégio da sua geração. E muitos dizem: eu costumo correndo, mas agora eu já vi muitas coisas, eu já senti muitas coisas que eu não posso me desviar. Então dizem: por favor, antes que me julgue, eu quero te dizer que eu apenas sou como um Jonas agora. Eu estou no mar. Estás perdendo a sua geração. O privilégio que nós temos, que para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha para 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, para que compreenda a comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo. Eu tenho a certeza que conheces a palavra conhecer a vários níveis. Conheço-te, mas verdadeiramente não te conheço. Eu vejo a sua cara, conheço-te, mas não o senhor, ou irmão, ou irmã, fulano de X, eu conheço-te, mas talvez, então, continuaremos esta relação. Eu conheço os seus pensamentos, eu conheço os seus desejos, mesmo antes de você falar, eu conheço muito bem agora. Eu posso dizer, então, é assim como você se sente, é assim que você faz o que tu tens feito. Então, quando nós dissemos conhecemos o Senhor, há níveis, os níveis do conhecimento do Senhor. Então, nesta geração, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não foi naquela geração, foi peculiar para eles, era parcial, mas agora temos a plenitude do conhecimento de Cristo. Agora, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Então, viemos a esta geração depois da cruz, depois da crucificação. E agora, Ele é capaz de fazer abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que opera aonde? Que opera em nós. O poder opera neles. O poder opera para o seu proveito. Mas agora Cristo, Ele vive em nós. Eles viram Deus de longe. Sempre viam a Deus, o agir de Deus por longe. Então, fora. Mas agora, nesta geração, é de acordo com o poder que opera em nós. Eu oro para que você possa sair. Venha para o privilégio da sua geração.
e 21, e a essa glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. E o outro bom amém. Ponto número 2. No ponto número 2, temos a fidelidade das pessoas com a mente celestial contra a comunidade que cambaleia. Então, vamos voltar para Hebreus 11, 14. 14. Porque os que isso dizem claramente, abertamente, de uma forma que se entende, que mostram que buscam uma pátria. Marcham sem se virar, Número 2, o movimento dianteiro, sem se retirar para a denominação estrangeira. Número 3, é a mestria dianteira, não recusar para a falsa doutrina. Então, agora estamos a mover, estamos a marchar para cima, estamos a marchar adiante, sem retornar para as coisas, para a condenação anterior. Vemos a altitude e a profundidade na qual o Senhor nos trouxe. Então, entendemos que não há caminho de voltar para a contaminação do passado. Convertidos, consagrados, não sendo crentes conformistas. Você fica surpreendido. Pressões pequenas, então movem pessoas para lhes fazer voltar para muito longe, mesmo coisas bem menores que as pessoas de antigamente então andaram sobre essas coisas, mas agora, neste novo ano, ou pelo menos para ti, não há nada que vai te fazer voltar ou retornar para as contaminações. Daniel 1, 8. Daniel 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então, decisão pessoal é tão poderosa. Decisão pessoal é muito valiosa. Muitas pessoas não têm esta decisão pessoal. Então, em sítios privados da oração, comunhão com Deus, que vão ter esta decisão pessoal, a determinação pessoal, a devoção pessoal, a dedicação pessoal e a declaração pessoal que podem dizer que neste ano novo eu tomo esta decisão pessoal e esta decisão é maior do que todas as forças da terra que possam bater. Mas Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia.
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora, com todas as mensagens que nós ouvimos, você ouve, que decisão pessoal que você toma, ou que você já tomou, que decreto pessoal você colocou no lugar, que isto é a decisão pessoal, determinação pessoal, declaração pessoal, devoção pessoal, dedicação pessoal que você está fazendo, que mesmo assim, mesmo Babilônia nas suas leis, na sua poluição, podem tocar, podem mudar, podem transformar a sua decisão pessoal. Então, isto é que nos faz dizer não a qualquer coisa que nos pode fazer voltar para o passado, a contaminação passada. Então, movimento dianteiro, não se retirando à dominação estrangeira. Então, os filhos de Israel tinham este problema. Estavam sempre pensando em retornar. Você não retornará. Eu não vou retornar. Nos diz em Hebreus 11, 15. Hebreus 11, versículo 15. E se na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Se tivessem se recordado naqueles dias, você não testou as promessas, as provisões. Quando você diz bons dias passados, eu costumava fazer isso. Não. Você não experimentou a provisão naquela geração no qual você vive. Não se retrai, não retorna. Naquelas coisas da dominação, as coisas que nos dominavam, não retorna a essas coisas em nome de Jesus. Olha, número 3, é a mestria dianteira, não há falsas doutrinas. Falsas doutrinas já se foram. O problema e os desafios das pessoas que têm é que eles têm uma associação particular, integração a um tipo de sociedade que está naquela torre. Então, tem associação com tem uma associação com um certo grupo. Cristo, Ele, a única esperança, é o único Salvador. Cristo apenas, e fé em Cristo apenas, mas eles têm esta admissão, ou melhor, esta adição. Talvez você estavas neste grupo de marginais, os que têm espíritos territoriais, então fazem isto, mas aquilo que você não encontra no Novo Testamento. Então, você ainda tem livros, aqueles livros de oração, ainda não queimou aqueles livros deles, então que devias ter feito. Então, sempre que eles têm um certo desafio
Então, não tem conhecimento de dizer ao Satanás: saia-te, Satanás, porque está escrito. E em tudo quanto acontece contigo agora, tem que ser como está escrito. Então, eles, o que fazem? Voltam para lá atrás. Eu não voltarei. Se eu colocar a minha cristianidade, então eu estava à procura, eu vi que ainda não é suficiente, então eu fui para aquela comunidade, vi que ainda não estou bem, mas agora já estou estabelecido. Eu disse, agora já estou estabelecido. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa mensagem. Jesus somente é o único Salvador. Agora, Jesus é agora o nosso santificador. Jesus é o nosso curador. Jesus é na plenitude do poder. Ele é o dador do Pentecoste. E Jesus é o mesmo que estamos à espera. Jesus agora é tudo em todos. Você não voltará. Eu não voltarei. 1 de Timóteo 4, 1 de Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apartarão alguns da fé, dando ouvidos, dando atenção, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Demônio tem doutrina sim. Sabemos conscientemente, quando você guarda a sua Bíblia do lado, quando você empurra o testamento para o lado e começa a procurar em doutrinas que nunca tiveste, quando você não estás que ainda não estás saturado com as doutrinas do Novo Testamento, mas você já está à procura, então você está se desviando. Então, mas eu te digo que os anos de se retrair já se foram. No versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nos diz, no versículo 15 diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, ou persevera nestas coisas, eu continuarei. Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Agora viemos para número 3. O futuro dos cidadãos futuros no país ou na cidade eterna. Da cidade eterna. Hebreus 11, 16. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles. Deus não vai se envergonhar de ti.
alguém que está em pé orando, então alguém está de joelho a orar, alguém talvez pode estar a dormir, deitado a orar. Então vamos perguntar, quem é aquele ali? Então mencionam o nome. Então tenho vergonha de ti. Então não tomou o privilégio da sua geração depois da cruz, de uma forma séria. Então, vê isto, mas aquilo, tenho vergonha deles. Mas quando você vem para o privilégio desta salvação, desta santificação, desta imersão, ou deste envelopamento do Espírito Santo, e você está orando, e alguém pergunta, quem está aí? Qual é o seu nome? Pergunto, quem está aí orando? Qual é o seu nome? Os céus vão prestar atenção na sua oração, porque ele disse, ele não vai ter vergonha de ti. Agora você pode se levantar com toda a sua força bem firme, com os seus joelhos bem firmes e com confidência, poder e autoridade, conhecendo que o seu nome está tocando campainha lá nos céus. E Deus diz, ele não terá vergonha de ti. Porque já lhes preparou uma cidade. Amém. 3 coisas. O desejo para a cidade melhor celestial. Então, 2, a descrição da beleza da cidade celestial. Número 3, é a diligência da cidade celestial imaculada. É o desejo, o meu coração ferve. Você tem o desejo para a cidade celestial melhor. Então, nos diz bem claramente como é que aquelas pessoas desejaram. Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidades permanentes, mas buscamos a futura. Nós desejamos. Então, estamos a prolongar para alcançar aquele que vem. Você entrará lá. Salmos 73. Salmos 73. Então, 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção a sua porção, a minha porção, a minha porção para sempre. Eu estou imaginando, olhando para ti, será que você vai entrar daquele portão? Você está estando no céu, olhando para cá, olhando para o arredor, e Jesus dizendo, venha, bem-vindo, meu filho, maçons estão à sua espera, bem-vindo. E em qualquer momento que será isto, você irá de uma forma triunfante para lá dentro, em nome de Jesus. Número 2, a descrição da beleza ou formosura da cidade celestial. Eu acho que você tem que ler isto por si.
Você crê em mim, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, muitas moradas. Você tem lugar lá. Ele diz: se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos o lugar, o lugar, o lugar. Para quem? Lugar para quem? E se eu for preparar lugar para ti, eu voltarei de novo. Ele está voltando para ti e vai te receber, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde eu estiver, onde é que ele está? Não escuta para aquelas pessoas que dizem vão viver nas ruas, então esperam disso, viveremos aqui para sempre. Eu não tenho inveja deles, então eles deviam ter inveja de nós, porque nós não estaremos com ele onde ele estiver. Onde ele estiver, estejais vós também. Lá não há lágrimas. Você pensa nesta cidade, uma cidade populosa que há muita gente, não há hospital, não há injeções, não há gotas, não há mosquito, nada, mas assim que você vê Apocalipse 22, 3, ele diz: e ali nunca mais haverá maldição. Alguém pode gritar amém aí? Contra alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha para o versículo 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Versículo 5. E ele diz: e ali não haverá mais noite. E diz: e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Não haverá luz artificial, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão, e nós reinaremos, e você reinará completa para todo o sempre. Número 3. A diligência dos céus sem mancha. Então temos que estar conscientes em todo momento de que país você é cidadão. Na sua mente, no seu coração, sempre estão lá. Colossenses 3. Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima. As suas afeições estejam nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. No versículo 3 diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e então também vós vos manifestareis com Ele. Me diga, você pode se imaginar que quando Cristo for aparecer, onde está essa pessoa? Será que és tu? Você
Você é Cristo, vai se manifestar com Ele, vai se manifestar contigo na glória. Então, vai te fazer cantar aleluias em todos os dias neste ano. Vai te fazer ser feliz, alegre neste novo ano. Você é a pessoa mais feliz neste novo ano com alegria. O seu coração está lá, sua mente está lá, o seu foco está lá. E todas as coisas aqui na terra, então caem. Por quê? Porque você está centrado na glória de Deus nos céus. Bem-vindos mais uma vez para o novo ano. Bem-vindo neste privilégio da provisão, da glória, do novo concerto. Onde que você está? Levanta-se e ora com a nova paixão, uma nova oração, uma nova fé, com a nova gratitude, a nova devoção, a nova dedicação, nova decisão, novo homem para o novo ano, nova mulher, novo ano. Abra a sua boca e diga a Deus quão grato você é, porque estas são bênçãos da sua geração.